Recuem, roladores! Vocês estão ultrapassando limites perigosos. Meros mortais não são feitos para presenciar o que está sendo perseguido aqui. Os grandes antigos dormem, mas eu não desejo que sejam vocês ou até esses tais condenados cujas almas que jogam dados e flertam com o proibido sejam os cometedores do erro de se deparar e despertar os detentos do vazio, os verdadeiros imortais e senhores primevos dessa nossa terra. Começamos agora mais uma sessão de Achtung Cthulhu no RPG de Quinta. Invocarei agora os seres que se atiram no turbilhão do desespero. Dentre os primeiros dele, o homem cuja destemperança quase leva um de seus aliados, Evaldo. E aí, galera, eu vou continuar jogando hoje, né, com o professor Ethan Helmsmith. Ele que é um acadêmico, um grande conhecedor dos anais da história e está em busca de desvendar uma série de acontecimentos, de provar uma teoria, talvez mais para si mesmo do que para qualquer outro. E nessa jornada, quem sabe curar a ferida na sua alma que ele carrega há tanto tempo. E é isso aí. Beleza? Tem uns anais que são históricos mesmo. Isso é só pra pontuar aqui. Próximo! O próximo é ele, o homem cuja família agora está ameaçada, pois ele a jogou na mira de pessoas que talvez saibam coisas que ele não deveria saber. Dr. Akan. É a morte, esta carnívora assanhada, serpente má de língua envenenada, que todo que acha no caminho come. Faminta e atra a mulher que a 1º de janeiro sai para assassinar o mundo inteiro e o mundo inteiro não lhe mata a fome. Beleza, eu sou o Lucas, continuarei jogando com o bom Dr. Akan, aquele único dentro dessa party que é uma boa pessoa lá no fundo. E bora ver o que resta pra hoje, né? Dizem que às vezes ele salva algumas vidas apenas para vê-las serem perdidas na sequência. O próximo dentre essas pobres almas é aquele homem que entrou incólume nessa história, mas agora já carrega deveras profundas cicatrizes de ter encontrado forças muito superiores ao que ele concebe como existência. Israel. Opa, salve, boa noite, galera. Meu nome é Israel. Vou continuar jogando aí com o jornalista Hank Snyder, né? Que está um pouco deformado nas mãos. E na última sessão fez um acontecimento muito importante para a trama. Quem não viu, vi no episódio passado aí que foi muito da hora. E vamos ver o que tem para hoje, né? Vamos ver que se eu faço mais alguma coisa interessante aí, alguma história para meu telejornal de quinta. Claramente um reformista, né, Snyder? Por fim, ele, um rapaz cuja honra tem raízes talvez profundas demais, que tentaremos encontrar dessa sessão em diante. Felipe. Galera, hoje vou terminar jogando com o William Grosvenor, um advogado, que está tentando descobrir os mistérios que envolvem o seu tio e tudo o que aconteceu. E cada segundo que passa, ficam cada vez mais difíceis de ser desvendados. E as pessoas que estão ao seu lado são meio temperamentais. E ele acaba sendo a voz da razão quase sempre. Beleza. Como a gente normalmente tinha 5 jogadores, né? Um deles está em falta. Seria o personagem de Dio, o detetive Bruce, cujo sobrenome não ficou definido. Ele continua
acompanhando a party, mas não contaremos com a presença do nosso amigo Dio aqui e vamos seguindo. Agora eu preciso da voz que conclama o passado agora para fazer uma reestruturação rápida dos últimos eventos, valendo, é claro, aquele Bene de caridade. Se ninguém quiser, eu faço. Eu voto em Lucas. Eu vou fazer bem rápido, sugestão que a gente já passou do horário. De maneira bem resumida, o grupo finalmente teve um encontro na sala do professor Dr. Ethan. Nesse encontro, onde estavam todos reunidos, inclusive o detetive Bruce, que estavam lá, onde todos os personagens, após assinarem um acordo de confidencialidade, trocaram diversas informações que estavam em posse de algumas pessoas. Então todo o grupo acabou descobrindo não, ficando ciente de tudo aquilo que está rondando. Algumas teorias, principalmente a teoria do professor Dr. Ethan, foram expostas pra gente. A gente meio que confabulou, tentou extrair o máximo de informações que as mentes dos jogadores cansados após um dia de labuta conseguiu. O mestre deu uma dica ou outra nisso aí. Depois, quando a gente estava saindo da faculdade em si, algumas coisas chamaram a atenção. A princípio, o professor... Qual é o nome do professor, Gerson, o senhorzinho? É Jorge... Não, Jorge não. Não, ele não se chama... Ele falou que não se chamava Jorge. Eita, eu anotei aqui, só um segundo. Enfim, o último professor do departamento de biologia, salvo engano. Alvarez, o Dr. Alvarez. Ele falou que não Agora se chamava eu não me lembro. Jorge. Que ele falou que não se chamava Jorge, entretanto, isso é importante porque era o nome do primeiro pesquisador que foi premiado, laureado, e há um busto dele na faculdade. Fundador do departamento de biologia. E o nome dele era Jorge ou Jorge Alvarez. E mesmo o Dr. Akan, quando estava saindo, achou bem semelhante. Esse senhor falou que não era ele, sim o bisavô dele, ou o avô. Entretanto, ele deixou escapar em meio a conversa aparentemente amigável que sua mãe costumava chamá-lo de Rorito e alguma coisa assim, que era o diminutivo de Jorge. Então, isso aí ficou meio que no ar. Aparentemente, uma pessoa está conseguindo viver muito tempo demais. E a outra coisa que chamou a atenção da gente foi que havia uma estátua... havia, né? Agora... Havia uma estátua em meio ao pátio da faculdade que acabou passando várias vezes desapercebido, até que os jogadores notaram que a figura em si fazia referência ao antigo deus do mar. Não é micênico. É micênico? Não. Não, cretense. Ele era deus dos filisteus. Filisteu. Tava tudo ali, pertinho. E essa mesma coisa fora citada diversas vezes na carta de suicídio do filho do barqueiro, que fora compartilhada pra gente pelo rank. E então o professor Ethan começou a verificar isso. Entretanto, ele não teve sorte, porque antes que ele pudesse examinar com mais detalhes, um desastrado jornalista de 9 dedos derrubou a estátua, que ela quebrou. Teve o Ethan... Eu não diria injustificadamente, porque se fosse o trabalho da minha vida e alguém destruísse, eu ficaria puto. Puxou seu revólver e meteu bala contra o jornalista. Ele acabou errando, por sorte, ou talvez por azar. E a polícia apareceu, entretanto, tudo foi apaziguado com a jogada fenomenal do personagem de Felipe, o Dr. William, que falou que era apenas um teste acadêmico na estátua e que eles não deveriam se preocupar. E depois disso tudo, a gente partiu em direção à residência do Dr. Clayton, que agora está em nome do personagem de Felipe, o William. Mas antes disso, o Dr. Akan passou em sua residência para pegar um tubo de apresentações. Eu não colocamos as apresentações em si, o porquê ninguém ainda sabe. Mas o que ele encontrou lá foi a casa dele revirada e com sérias ameaças contra sua família, seus 2 filhos. E que isso o deixou bem irritado por alguém ousar
colocar aquilo que ele mais ama, ameaçar aquilo que ele mais ama, e deu ainda mais gana dele continuar seu trabalho investigativo, por assim dizer, com esses indivíduos. E foi mais ou menos isso. Teve muito mais detalhe, mas aqui é o Resumo Express. Beleza, dois detalhes importantes, que foi completado uma quest que foi a subquest da carta de suicídio do barqueiro, que ela expõe uma espécie de sonho compartilhado e que tem ligação com os crimes e com o coletor de ossos, e o doutor Alejandro Alvarez, que falou com o personagem do Dr. Akan, pediu que, já que eles eram companheiros de academia, não fizesse hora para que ele visitasse uma parente sua na vila de Swampshire e pedisse hospedagem para ela lá, pois ele faria muito gosto que ele procurasse sua sobrinha neta, Nádia Alvarez. Beleza, a gente retoma com todos dentro daquele automóvel de luxo, denotando as nuances de uma poderosa e antiga fortuna na localidade, cujo qual no volante está o personagem William Grosvenor. Ele aparentemente está esperando o Dr. Akan voltar. Vocês veem que o Dr. Akan ele abre a porta de seu domicílio um flash, um relance, um supetão assim, e vem começando a dar apressados passos como se estivesse profundamente consternado. Ele carrega em suas mãos um papel amassado e joga em suas costas o que parece ser uma espécie de case onde serviria para guardar algum tipo de material acadêmico. Ele entra dentro do carro, bate a porta e ação livre. Eu olho assim pra todos aí. Me desculpe a demora. Pelos céus. Senhor Dr. William, talvez futuramente. Não venha um momento agora, mas talvez eu precise dos seus serviços mais para frente. Aconteceu algo que você gostaria de comentar, doutor? Por hora não, acho que é melhor nós irmos em direção à antiga residência do Dr. Clayton, agora sua, se eu não me engano. Mas posteriormente eu gostaria de conversar com o senhor, verificar o preço que o doutor cobra e se há um desconto para mim, no caso. Mas mais pra frente. Claro, claro. Amigos sempre tem como. Sempre temos como ajudar os amigos, os próximos. Mas como será algo no futuro, então seguiremos caminho, pois já estamos muito atrasados. A gente. Aí eu falo, se alguém não for contra, partirei agora. Vou indo, Jefferson. Vou em direção à casa. Só uma coisa, Beleza, o Dr. Akan, pra tentar aliviar a mente preocupada dele, ele fica falando coisas sobre o motor do carro, do que o William tá falando, não sei o que, muito, muito potente, eu vi o protótipo um tempo atrás, não sei o que lá, papapá, tem uma Harley que eu estou tentando consertar já há alguns bons tempos, no futuro eu posso mostrar essas coisas. Você vê que todos no carro bocejam longamente. Eu Beleza. vou cochilando até lá, viu, Jefferson, pra dar uma descansada. O melhor Beleza. que seja possível. Você nota assim que você puxa seu relógio de bolso e, indiferente a todos os outros, assim você tenta olhar discretamente para que ninguém olhe uma foto que depois você pode, isso enquanto jogador, modificar, mas você vislumbra uma foto que para você é como um pequeno pedaço do proibido e do paraíso ao mesmo tempo. Você olha para essa foto longamente e então adormece. Tá ok essa foto, Evaldo? Sim, sim. É de uma mulher dos seus 30 a 35 anos, cabelos loiros, curtos, maquiada, com um colar que denota uma certa capacidade financeira elevada, talvez dela, de sua família, e tem escrito
na parte traseira dessa foto, que não é revelada, com todo o amor que eu nunca dei a mais ninguém, Judith Helmsmith. Você fecha aquele seu relógio de bolso para colocá-lo, adormece e o carro segue, saltitando e tropegando entre um calçamento irregular que chacoalha e acaba explodindo pequenas poças de chuva que nunca cessam de ser enchidas novamente. Parte pela garoa da manhã, parte pela umidade que se condensa e vem a partir da maresia do mar. E o carro vai dirigindo-se ao que parece ser a parte nobre da cidade, vários casarões, assim, meio que no estilo arquitetônico vitoriano, banhados por uma sombra e uma luz fugidia. O carro vai se distanciando um pouco do que parece ser os limites da cidade, e mansões, literalmente mansões, são erguidas nessa estrada em particular. Vocês veem resquícios de famílias, dinheiro antigo, poder com o qual a velha Inglaterra está acostumada a lidar, brasões e familismo e sangue azul distribuído ou disseminado agora entre uma burguesia abastada que, de certa forma, tem ainda potente a sua mão influente na cidade de Deep Hollow. Só que a mais afastada de todas, quase que sobre a sombra de um sopé de uma montanha, vocês observam ao longe. Deixa eu só ver aqui. Uma pergunta, Jefferson. Descrevesse a parte dos casarões, das mansões. Essas mansões, esses casarões, tem aquele ar de não estarem tão cuidadas, dado que Deep Hollow não é a cidade que outrora fora, ou não, mesmo assim eles continuam mantendo os casarões impecáveis? São casarões impecáveis. É a única coisa que permanece intocada por um tempo. Você vê que existe uma manutenção cuja engrenagem é o que mantém essas propriedades incrivelmente bem cuidadas. Você pode notar aquela grama feita em cubos, tá ligado? Para mostrar que existe um jardineiro que todos os dias aparece para fazer a manutenção daquele local. A fachada ainda muito bem preservada de todas elas, mas basicamente vocês não veem mais do que três casarões desse estilo. Você, provavelmente que é um local, você presume que seja das famosas famílias fundadoras de Deep Hollow, mas o carro segue apressado, desafiando a potência do seu motor. Você vê a intempérie do próprio William mostrando que ele tem um apreço por um tipo de vida mais perseguidora de níveis de adrenalina. Afinal, ele é jovem, ele é um homem tido a marcas da violência em sua vida, e você vê que o pé dele pisa fundo no acelerador, desafiando a própria capacidade do carro absorver os impactos que vem recebendo. Só que num dado momento, a estrada para e começa a lama batida num formato de estrada. E aí é que vocês veem mais distante que na lateral de uma colina coberta por uma neblina escura erga-se ao longe uma luz opaca em meio a multidões de árvores retorcidas, velhas como o tempo, e então um negrume gélido. Seguindo esse caminho de lama e barro banhado pela chuva, deixando um cheiro pantanoso, envenenando os sentidos com a amônia e a sensação de medo inominável. Com o avanço nesse lugar, com seus ares heréticos, um colosso toma a forma de um casarão vitoriano clássico. Muito belo se não fosse lúgubre e bucólica a um nível quase assustador. Já houve beleza ali. Agora só a decadência, sombras e, por fim, uma construção que remete um temor pela sobrevivência ou por sobrevivência. E vocês se deparam com a propriedade Clayton. E o carro obrigatoriamente é obrigado a frear, parar
em frente de uma cancela de madeira coberta de arames farpados do tempo da Segunda Guerra. E nessa cancela vocês veem que ela está totalmente trancada, né? E há uma pequena casa, um casebre assim, próximo, meio que fora da estrada, com luzes acesas também, quase que meio opacas, possivelmente de um caseiro, um cuidador, que está lá para preservar que a entrada permaneça assim. E possivelmente um guardião de suas chaves. Bem, Dr. William, pelo visto vamos ter que falar com o caseiro. O senhor se lembra dele, da época que o senhor veio aqui? Me recordo vagamente, mas não sei dizer se meu tio continuou com o mesmo. Vamos ao encontro desse homem. Quem sabe? Talvez sim. Vamos, mas de certeza ele conhece o Ethan e o professor Dr. Ethan. E o senhor tem uma certa similaridade com o Dr. Clayton. Vamos. A Saiu gente do... vai em direção à casa É, do Jefferson. Oi. A gente vai em direção à casa do caseiro. Beleza, só um minutinho que eu esqueci de upar a imagem aqui do cara, mas aí eu vou descrevendo como ele é. uhum. Aí depois eu coloco a imagem pra vocês se ligarem. Acho que não precisa muito vocês sacarem. Enquanto tu faz isso, eu fico uns passos para trás do personagem do Felipe e observo para ver se ele tá mancando ainda, que eu fiquei um tanto quanto preocupado com o ferimento no tornozelo dele, né? Que aparentemente pode ser de um tipo de animal marinho, uma lamprey, alguma coisa assim. E ele pode ser venenoso e etc. Então, mesmo que eu tenha dado, acho que 2 dias atrás, não foi? 2 dias atrás para ele cuidados e ter entregue os medicamentos, mesmo assim eu vou observar para ver se ele não tá mancando, coisa assim. Só para segurar. Beleza. Você vê que ele manca de leve, mas nada que seja sério só atrapalhar ele de correr ou fazer o que quer que precise. Até o costume que provavelmente ele preserva dentro de si de jogar futebol como sendo algo que lhe traz prazer, ele conseguiria com pouca dificuldade. E assim, os outros também. Vocês vão permanecer dentro do carro, os outros? Não, eu Não, eu vou junto também. Beleza. Ao se aproximar do casebre, vocês veem que as luzes se apagam. E o leve ranger da porta abre lentamente, revelando um semblante meio assustado, mas olhos muito azuis caídos por pelancas de tempo cuja pele já viu passar. E através desse semblante de medo, assustado, ele observa vocês e... O que é que vocês querem aqui? Não sabem onde estão? Estão perdidos? Deem meia volta e sigam a estrada até a cidade. De lá, se possível, sumam o quanto antes. Assim que você fala com o seu provável chefe. Chefe? O meu chefe tá morto, garoto. Sim, mas aqui está quem herdou tudo que é dele. Você vê que ele... Não é possível. É o jovem William. Ora. Você vê que ele vai abrindo lentamente assim a porta ela range como se ela tivesse a um passo de cair. O casebre é muito insalubre, cheio de imundície de todo tipo de gênero. O aspecto pantanoso e as chuvas que castigam o local só faz esse velho morar num lugar cada vez pior. Mas aparentemente ele prefere se manter aí, entre o limiar da cidade e a não entrada da propriedade Clayton. Você vê que ele olha para você e mesmo sendo um fim de tarde para início da noite, ele está portando uma caneca de chá, famoso Earl Grey, né, que é o chá típico em inglês. Vocês sentem pelo aroma, assim, inunda vocês, e dá aquela mescla de aroma fétido de pântano com um cheiro aromatizante de chá, e ele vai com a perna cheia de ferragens e amarras, conduzindo
com um mancar quase que sofrido em direção ao jovem William. Ele coloca a mão no ombro do jovem William e o sacode assim com força e diz: a última vez que eu vi, ele chacoalha o dedo assim próximo à tua face, você tinha esse tamanho aqui. Ele marca próximo à cintura dele. Ele tem em torno de 1,70 m, mas por ele estar muito encurvado, ele aparenta ter 1,60 m no máximo. Quase a idade, o tamanho anânico de Lucas. Tô rindo aqui. E aí. Que baixaria, velho. E aí ele Engraçado. levanta os olhos assim até você, ele Baixo tá sem nível. chapéu, e você nota que ele é completamente careca, raspado, assim. Ele não tem barba, só que o rosto dele é muito carregado de tempo, assim. A pele dele é muito desgastada, muito oleosa, até tem uma verruga aqui e acolá. E ele fala: eu não sei se você vai lembrar-se de mim, mas sou eu, o velho. Deixa eu ver. O velho senhor Howard, Bob Howard. Ou devo dizer, para o senhor, meu nome é Robert Howard. Eu era muito amigo do seu tio antes dele. Você sabe. Sim, foi trágico tudo. Mas me lembro vagamente. Acredito que no meu tempo você tinha mais cabelo, não era? Sim, eu tinha sim. Infelizmente, depois da guerra, minha esposa não resistiu à tuberculose. Meus filhos foram todos. Mas vamos falar de coisas boas. Está vendo aquela macieira ali? Ele aponta para uma árvore toda retorcida, podre, que provavelmente não vê frutos há anos. E diz: você se lembra daquela macieira ali? Pegava maçãs para sua mãe. Sim, claro. Já teve épocas melhores. Sim. Por favor, entrem. Aceitariam um chá? Não, muito obrigado. Estamos apressados nesse primeiro momento. A gente gostaria de dar uma olhada na casa e como anda a situação das coisas. Você conseguiria nos as chaves ou até nos acompanhar nessa visita? Você vê que uma sombra recai sobre o rosto dele. Ele disse: meu jovem, infelizmente eu não posso te ajudar com isso. Eu tenho as chaves, sim, mas eu não quero que coisas ruins aconteçam com você ou com seus companheiros. E a polícia esteve aqui por várias vezes e mandou manter essa propriedade fechada. Inclusive, o arame farpado é trabalho deles. Tá vazando áudio aí de alguém. Enquanto eu falo, sai o barulho, porque eu tô apertando pra falar, velho. E não, porque tá lá na sala, eu tô no quarto trancado já. É foda. Mas vamos lá, eu vou tentar falar mais alto pra ver se cobra um pouco. Não, mas estamos com a polícia aqui. Aí eu aponto pro detetive e digo que estamos. Está tudo ok, não entraremos na ilegalidade. Ainda assim, eu não vou abrir. Eu sei o que já teve lá dentro e eu não quero que ninguém entre lá. E ainda mais que foi o próprio prefeito que deu essa ordem, dizendo que ninguém deveria pisar nesse local. E você sabe, policial é um policial, você é o dono da propriedade, mas gente morta, isso não é coisa simples, garoto. É, claro, mas aqui estou eu, dono da propriedade. Aqui está um detetive e delegado aqui da cidade. E o que mais você quer? Você quer que o próprio prefeito venha aqui? Infelizmente ele não pode, mas temos o irmão dele também aqui, então. Eu dou um passo à frente, Jefferson. Estendo a mão, professor Ethan Helmsmith. Um prazer. Você vê que ele coça o queixo pra fora assim. Helmsmith, hein? Já ouvi falar de você.
e vocês percebem que ele não está muito inclinado a ceder às suas requisições. Mas quem tiver pode, dentro da cabana, rolar percepção. Vocês aí têm percepção que eu tenho, não. Eu tenho percepção. Eu acho que eu tenho. Eu vou girar aqui também, ainda, viu? 13. Beleza, vocês olham assim pra dentro da cabana, embora esteja com as luzes apagadas, tem um velho em cima da mesa. Onde o velho Sr. Howard, ele estava jogando paciência. Só que ao lado das cartas, vocês veem vários outros montinhos de carta assim e fichas antigas de poker, mostrando que ele é meio assíduo no jogo. Provavelmente, o único contato que ele tem com a civilização seria através de alguma espécie de jogatina, na qual ele é um frequente usuário, por assim dizer. Ou, talvez, quem sabe, alguém com persuasão poderia convencê-lo a liberar as chaves. Ou vocês podem mandá-lo para o inferno e tentar a sorte com a fechadura da cancela. Eu me aproximo um pouco do Dr. William e... Dr. William, eu falo meio baixo. Eu entendo que o senhor está ocupado, mas às vezes é importante falar com mais veemência e com um sorriso no rosto, mesmo que, como você pode observar, é a carranca habitual do Dr. Akan, isso não seja comum a mim. Eu sei que o doutor deve conseguir. Claro, deixa eu conversar mais um pouco. As rolagens que a gente tem disponível são persuasão, jogo, jogatina, ou Ciências biológicas, Latinagem. porque ele é um assíduo leitor de papers. Véi, vou mandar um persuadir na argumentação de como está todos aqui, temos até jornalistas, estamos aqui para conhecer, em parte, conhecer a mansão e descobrir detalhes que ainda faltam. Por isso o detetive está aqui para seguir também com toda a investigação sobre o que você sabe, o caso do tio Henry. Agora vou mandar um persuadir aí. Beleza, dificuldade 5. Beleza, quando você vai falando de toda a necessidade, de toda uma comitiva, né, dirigir-se até o interior da propriedade, você fala com aquele tom imperioso que você toma emprestado de lembranças do seu próprio pai. E aí você é firme e categórico no sentido de dizer: temos toda uma comitiva aqui, temos toda uma gama de especialistas para analisar a propriedade, fora que eu sou o proprietário. E aí você expõe as suas razões, né? E ele pega assim um molho de chaves, ele lamenta profundamente, ele baixa, ele olha para você com pesar e diz: garoto, se nunca mais nos virmos, saiba que eu não te quis mal algum. E ele dá o molho de chaves assim na sua mão. Eu lhe garanto que eu voltarei com vida. E a rolagem de persuasão foi 10 no dado selvagem. Eu lhe garanto que voltarei com vida. Você ainda verá meu rosto por essas bandas. Beleza. Ele fala, antes de vocês sair, que tem um problema relacionado à luz na propriedade. É necessário que alguém mexa relacionado aos transistores, ou seja lá o que for que o rapaz da energia elétrica falou, e disse que está com diversos problemas para religar pontos de iluminação dentro da propriedade, e vocês vão precisar para se guiar na pequena estrada até lá, e possivelmente até para ligar as luzes dentro da propriedade, alguma coisa do tipo. Aí eu pergunto, onde ficaria tal a casa de energia para que eu pudesse fazer isso?
Ele aponta assim num negrume inacreditável, Lucas, e ele fala: ali, ó, tá vendo aquela sexta árvore retorcida ali? Onde tem aquela poça borbulhante e uma pequena caserna de onde estão saindo os fios? É de lá. Entendo. Se os senhores puderem me acompanhar, eu talvez consiga ajustar. Eu vou encaminhando até o local. É melhor ter luz primeiro para poder entrar, né? Beleza. No caso, vai todo Vocês mundo veem- com o Lucas. Eu peço para vocês me acompanharem, por favor, me acompanhem. Eu não tenho a vitalidade que eu tinha antes e talvez vocês tenham que levantar alguma coisa pesada para ajustarmos a energia. Eu não tenho muitos dedos para isso, mas eu iria acompanhar. Ah, meu caro, você tem o suficiente para derrubar uma estátua pesada. Bem lembrado. A mão já vai direto na arma. Sabia. Calma aí, professor Dr. Ethan, a culpa foi minha dessa vez. Não precisa fazer isso. Vamos logo. Gerson, eu ligo eu tenho a lanterna, não vai adiantar de muita coisa, né? Quando a gente tá indo, eu pergunto para o personagem do Felipe aí. Você Dr. vê que William, adianta. Adianta sim, a lanterna ela ilumina boa parte do caminho, mas você vê que você tá mais tocando um ambiente que simula quase que um charco do que qualquer outro ecossistema que você esteja habituado. Assim. uhum, Você nunca esteve em Swampshire porque você achava os um boatos local horrível. repulsivo, para dizer no mínimo. É o lugar onde os caipiras vão para se reproduzir. E aí você tá num ambiente muito semelhante a esse mesmo tipo de bioma. Eu falo, Dr. William, sim, o doutor poderia dar pequena ré no seu carro e fazer com que os faróis iluminem melhor aquela caserna? Tá certo. Eu manobro o carro e coloco ele em farol alto. Pronto, você faz essa pequena manobra, posiciona o carro para além da porteira que você acaba de abrir, e você vê que ele faz uma réstia de luz que ilumina até metade do caminho. O restante, o Dr. Akan começa a liderar com sua pequena lanterna, e ele vai tateando assim entre uma árvore retorcida e outra, e vocês percebem que as árvores estão profundamente mortas. Um empurrão mais resistente assim colocaria qualquer uma delas abaixo. Vocês, ao chegarem próximo da caserna, vocês percebem que quase metade dela está destruída pela queda de uma dessas árvores. E a porta, meio entreaberta, revela alguns passos indo em direção ao local lá dentro. E aquela porta meio entreaberta, meio pendurada assim, ela mostra um pequeno rastro. A maioria pode deduzir que sejam os passos do rapaz da rede elétrica que veio e fez o parecer a qual informaram para o caseiro. É muito Ou grande essa vocês caserna, podem Gerson, tentar- ou é pequenininha? Ela, basicamente, Lucas, ela tem basicamente 3x3, assim, tá ligado? Beleza. Tu falou alguma coisa e eu te interrompi. Ah, sim, para aqueles que estiverem curiosos de tentar já achar algum tipo de indício de alguma coisa aí, podem tentar investigar. Só investigar, perceber vale. Investigar. Droga, não posso fazer nada. Não tô pensando aqui se vale a pena. Tu tem a skill alta? Se tiver, joga aí essa skill. Eu não tenho skill. Não é alto não. Vou dar uma girada aqui pra ver o que dá. Deu 5, pô. 5 é um bom resultado. Beleza, você nota através do seu faro jornalístico, assim, você tem aquele. Como é que o pessoal chama? Aquela intuição jornalística sua que sempre te levou a provas chaves e relatos chave no geral, assim. Você vai até a janelinha parca assim da caserna, que você vê que não chega nem a ser uma janela em si, é só mais uma abertura mesmo. E você começa a mexer no que parece ser um pouco de fuligem ali por perto e tal. E você vê que tem um pequeno rastro de pegadas a partir dessa janela também.
E através dessa janela, você segue esse pequeno rastro, você nota um pequeno pedaço de uma casaca antiga, surrada e úmida. Ela tem um mau cheiro de peixe horrível, Israel. Você pega esse pequeno pedaço de tecido e você nota que dele cai um pequeno botão. No caso, eu pego o botão. Tem o que nesse botão? Esse botão da casaca, ele sobre o certo? Tá conseguindo visualizar aí? Peraí. Se tu falar alguma coisa, porque eu acho que minha internet deu uma caída aqui, eu não escutei. Por favor. Certo. Pronto, você Né? nota um símbolo Certo. cravado nesse botão de casaca, quase como se ele fosse um símbolo de um pequeno botão de chumbo feito à parte, para substituir um outro botão dessa casaca. Uhum. Esse pequeno botão, ele está muito bem cuidado, muito bem ornado, apesar do estado do tecido. Esse símbolo demonstra uma estrela de 5 pontas toda retorcida, cujas suas pontas, cada uma, angula para um lado completamente diferente do outro. E no centro tem pequenos símbolos que você reconhece como uma pequena chama, uma espécie de semicírculo, e dentro dessa chama, um símbolo que parece um ramo, um galho, basicamente. Certo. E é isso que você encontra. Aí eu pego o botão e eu acho que o professor que tem experiência em simbologia, eu mostro a ele, olha, isso aqui eu encontrei, você te lembra algo? Simbologia. E aí, Jefferson? Tem que ter uma rolagem, né? Você Beleza. De quê? de conhecimento de simbologia ou heráldica. É o que? Ocultismo? Que é história. Ah, História, que é um símbolo que pode remeter a algo. Poderosos. Caralho, 10. Beleza, Ethan. Quando aquele botão ele recai sobre a sua mão, é como se ele pesasse 20 quilos, porque você nota imediatamente o que significa aquilo. Aquilo é um símbolo indelével e totalmente reconhecível do que se chamavam de culto a Cthulhu, uma divindade inominável dos antigos, que você apenas reconhece como sendo chamado em diversos escritos, inclusive uma pequena transcrição que você teve acesso de um homem que enlouqueceu tentando transcrever um pedaço de um livro que ele apenas nominava como o Necronomicon, o livro de todos os mortos. E esse símbolo ele se repetia como a heráldica do sinal primeiro, o primeiro símbolo, o primeiro sinal. E esse é um símbolo que denota um culto anterior até mesmo ao que a gente consegue compreender ao que seja a primeira organização social humana. Certo? Certo. Ou então passa tipo uns 5 minutos com a mão no queixo, olhando aquilo ali. E não diz nada. Mas fica claro, principalmente pro Dr. Akan, que conhece ele há mais tempo, que ele encontrou alguma coisa. É como se ele estivesse tentando encontrar agora a palavra correta, as palavras corretas para poder passar para vocês. aí, pelo visto, o doutor encontrou algo correto, Ethan? E não é nada bom. É algo relacionado aqui a um culto. Mas não deveria estar aqui. Não faz sentido. Isso põe em xeque muita coisa. Eu preciso de mais informações. Isso está ligado à teoria que você informou anteriormente em seu escritório? Não exatamente, mas ao mesmo tempo sim. Entendo. Nós Eu precisamos- Você ficaria de olho pra vê ver se encontro mais alguma existe- coisa. Você notou até agora que existe uma profusão, uma mescla, toda sorte misturada de vários tipos de
crença ou cultos relacionados a deuses anciões. Essa correlação que você pode tentar fazer. Uhum. Eu vou seguindo a galera enquanto vou ruminando, tá ligado? E inclusive eu vou ir bem distraído, assim, bem solto. Eu vou tropeçar em alguma coisa, tá ligado? Eu vou na frente, eu tô com a lanterna, Gerson. Eu tô atento, principalmente a fio, alguma coisa assim que possa pôr a gente em risco. Beleza, você empurra vagarosamente aquela porta pendurada da caserna de energia e você vê todos os circuitos, que não são poucos, assim, da propriedade, e você vê que... Lucas, tu tem conserto? Tenho! Pronto, seria uma dificuldade 6 aí pra tentar religar parcialmente as luzes da propriedade. Beleza. Bora lá jogar, beleza? Vou gastar o meu Bane do flashback. A primeira rolagem deu 2. Aparentemente. 3. Vou gastar meu Bane da sorte. Eu vou pra 3 Dá pra Banes. fazer as coisas no escuro também. Agora eu não garanto. Não. Tô com 3 Banes só agora. 10! Aê! É um funcionário da energia, velho. Chega Beleza. aqui, Celpe. Vocês veem, né, que o Dr. Akan ele ilumina aqueles painéis assim. E Dr. Akan, pela tua rolagem assim, tu percebe que são 5 painéis que ligam 5 áreas diferentes da propriedade, o que denota que ela é muito grande. Ela provavelmente é a maior dentre as propriedades das quais vocês passaram. E aqui na propriedade Clayton, você vê que tem 5 segmentos, 5 áreas da propriedade assim, dentre as quais 2 específicas foram arrancadas a fiação. Quando você nota assim, você vê que alicates não fazem esse tipo de desligamento. É quase como se algo de força descomunal ou um cabo puxasse para fora os cabos de energia grossos daqueles da década de 50, que era aquele um cabo assim do tamanho de um pires, o raio dele assim, tá ligado? Cabo assim arrancado, e você vê assim que você consegue... Um caminhão puxasse, coisa assim. Você vê que isso não é obra da árvore que caiu. A árvore danificou como se alguém tivesse amarrado no caminhão e puxado. Exato. Precisava de muita força, né? Uma pessoa conseguiria puxar. Essa pergunta tá muito objetiva. Uma pessoa com o físico dos... Como é o nome daqueles caras que estavam chamando? Dos brutamontes lá da igreja. Né? Ele já se tá chamando de acólito, era acólito? Acólito. Os frades ou acólitos. Os acólitos, pelo porte físico deles, eles conseguiriam? Eles não, mas talvez alguém maior que eles, sim. Maior que um bicho de 2 metros de altura? Não sei. No nosso mundo não existe. Um gorila sumiu do coisa. Olha assim, isso... Alguém deve... Eu olho pra trás, alguém amarrou claramente um caminhão e puxou os fios de energia. Isso aqui não foi obra da árvore que caiu. Você vê que essas ligações, elas são especificamente... Sim, eu falo do setor 3 e 4, foi que saíram? Aí os andares o andar mais elevado e o andar mais profundo. Gerson, aí é o momento que o jogador, que eu falo que eu tenho um talento chamado... Deixa eu ver... Choro livre. Não. Chamado sucateiro. Uma vez por sessão, eu posso lembrar, de repente, que eu tenho um item necessário para resolver a situação. O Dr. Akan, pode olhar na minha ficha, Dr. Akan pode ter em suas maletas cheias de coisa o item necessário para poder religar a parte da fiação que foi destruída, dando um jump no circuito elétrico. Vou pedir uma segunda rolagem de consertar para isso. Beleza, melhor que nada. O cara tá com medo do escuro, hein? 7 e eu tenho talento.
7 é teu talento. Vocês veem assim o Dr. Akan, ele passa um tempo assim, ele mexe nos painéis, ele tira os apagados, ele tem um pequeno kit assim e tal. Aí vocês veem que ele puxa uns fios assim um pouco mais grossos, ele começa a ligar as caixas 3 e 4 que estão arrancadas. Vocês veem que ele empurra de volta assim, ele faz. Vocês veem um certo talento natural do Dr. Akan em mexer com esse tipo de situação. Ele, para além de um hobby, ele é um cara que detém uma certa expertise em fabricar aquele tipo de arranjo. E assim ele começa a fazer uma espécie de ligação e ele consegue ligar o painel do andar mais acima. Já sou miserável, E assim- mais abaixo não dá não, né? Infelizmente não. Miserável. Beleza, já. E aí o Oh. andar mais acima inteiro começa a ter áreas de iluminação. Você desce aquela chave, aquela manivela para baixo, assim, uma chave mesmo. Você desce aquela chave para baixo e faz aquele som de eletricidade correndo assim por uma gambiarra, aquele bypass assim soltando um pouco de faísca, mas segurando por um tempo necessário até que ele se estrutura direitinho e vocês veem os 4 primeiros painéis funcionando e o Dr. Akan fica até satisfeito porque no momento seguinte uma pequena lamparina, uma pequena luz assim, na verdade, se acende na caserna. E vocês Não, começam a se ver. Um pequeno detalhe. É uma das poucas vezes que até o Ethan pode ver que ele tá claramente sorrindo, o Akan, e consertar algo que não deveria ser possível. Aí depois, breves instantes, depois ele volta a carranca sisuda dele, eventual. Ele olha assim para os outros aí. Dr. William, depois o senhor vai ter que pedir para alguém vir aqui e ajeitar. Eu consegui ligar todos, menos um setor. Eu peço desculpas, mas não é um trabalho definitivo. Isso aqui é apenas um remendo temporário. Eu estou, na verdade, impressionado. O senhor também trabalha muito bem com relação a coisas que não são apenas a medicina. Parabéns, doutor. Eu aprendi um pouco com minha afinada esposa minha afinada esposa. Ela Como? gostava muito Deus disso. a tenha, mas eu não acredito em Deus. Aí ele joga assim com o Já ia dizer isso, tá ligado? Deus do céu. Não seja humilde. Você sabe muito bem como trabalhar com isso. Eu agradeço, doutor. Joga aí então, Lucas. Tu não tá com 2 Bane agora, né? Não, tenho 3, eu contei, eu tinha 5. Beleza, então, que seja. Continue acompanhando e nos encontraremos na próxima sessão de Actung Cthulhu, aqui no RPG de Quinta.